Boa noite, mães. Sejam todas bem-vindas a mais um encontro virtual das mães que oram pelos filhos da Catedral São José, em Itabuna, Bahia. Estamos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dar início ao nosso encontro com a entronização de Nossa Senhora de La Salete. Como não tem quem cantar hoje, nós vamos colocar o som para vocês estarem acompanhando a música Bela Senhora. Pela minha oração, pela intercessão, eu consegui enxergar a dor do teu filho e que o pecado aprisionava. Braços cruzados esperam conversões, tua prece muda os corações, Mãe querida, oh bela Senhora, interceda por nós, Mãe tão simples de La Salete, as tuas lágrimas me levam a Jesus. Como mãe que ora, tens a minha devoção. Quero te consagrar. Clamo pelos filhos, pelas famílias. Ensina-nos a sermos fiéis e amar. Mãe querida, oh bela Senhora, interceda por nós, Mãe tão simples de La Salete, as tuas lágrimas me levam a Jesus. Estou ouvindo nada. Não rejeitei nossa oração, ó Virgem reconciliadora, mas volvei nosso coração para vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo e de vos consolar por uma vida de doação para a glória de Deus e o amor de nossos irmãos. Amém.
Nossa Senhora de La Salete, reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós que recorremos a vós. Vamos agora para o nosso primeiro momento, né? O primeiro momento do nosso encontro, que é o terço. Hoje, nós vamos meditar o terço do perdão. Nesse momento, mãe, aproveite esse momento do terço, coloque as suas intenções, alguém ou alguma coisa que precisa ser perdoada. Peça a Deus para tirar do seu coração todas as mágoas, angústias, tudo aquilo que não te agrada e nem agrada a Deus. Que Ele possa renovar o seu coração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Muda a tela, Leila, por favor. Oração da Mãe Reconciliada. Senhor, eu te agradeço pelo dom da vida, eu te agradeço pelo dom da fé. Contemplo com emoção a tua cruz redentora. Pregado na cruz, perdoastes a humanidade. Pelo teu sangue derramado, eu te suplico, queima as mágoas que tenho em meu coração. Que eu perdoe como me perdoas. Pelo teu espírito de amor, eu te suplico, renova o meu coração. Meu coração está secando pelas mágoas. O orgulho me domina. Estou presa em mim mesma. Pelo teu sangue derramado, pelo teu espírito misericordioso, liberta-me. Cura-me, Senhor. Eu creio, eu te suplico. Dai-me força e coragem para perdoar. Eu quero ser uma pessoa que perdoa e ama. Eu quero ser uma pessoa reconciliada. Reconciliada comigo e com o meu próximo. Concede-me, Senhor, perdão e reconciliação. Que pelo meu exemplo de perdão, seja a minha família, família reconciliada. Hoje e sempre. Sinal e instrumento de reconciliação. Eu creio, Senhor, tu me ensinas. Quem ama, perdoa. Amar hoje e sempre. Perdoar hoje e sempre. Vida reconciliada. Louvado sejas pelo teu sangue derramado na cruz. Amém. Quem ama, perdoa. Para contemplar a primeira dezena, eu convido Márcia. Márcia, abriu, Leila. Pode começar a primeira. Deixa eu começar de novo, só. Primeira dezena. Tá ouvindo? Contemplamos Deus Pai misericordioso, que acolhe cada um de nós, seus filhos pecadores, quando nos perdemos pela estrada da vida. E disse o Pai, porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Quem ama, perdoa, eu quero perdoar. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão.
pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Amém. Amém, Marcinha. Nessa segunda dezena, eu convido Neide para contemplar. Está me ouvindo? Estou ouvindo, Neide, pode começar. Contemplamos nosso segundo mistério. Contemplamos nosso Senhor Jesus Cristo na missão do perdão, levando cura e libertação a todos os pecadores do mundo. E disse Jesus: seus pecados estão perdoados. Quem ama, perdoa, e eu quero perdoar. Pelo teu sangue derramado e o Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e o Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado, Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado, Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado, Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado, Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado, Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado, Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Amém. Amém, Neide. Obrigado, Neide. Nessa terceira dezena, eu convido Graça para contemplar. Graça, está ouvindo? Oi, estou ouvindo. Terceira dezena. Contemplamos o Espírito Santo, advogado nosso, convencendo o mundo a respeito do pecado. E disse Jesus: os pecados daquele que vocês perdoarem estarão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Quem ama, perdoa. Eu quero perdoar. Pelo teu sangue derramado, Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado, Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado, Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado, Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado, Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado, Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado, Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado, Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado, Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Amado, Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Amém. Amém. Obrigado, Graça. Para contemplar a quarta dezena, eu convido Cida. A internet hoje já está ruim, né? Cida?
contemplamos Nossa Senhora de La Salete, reconciliadora dos pecadores, chorando pelos pecados da humanidade, e disse Maria: só quero que meu filho não vos abandone. Sou incumbida de suplicá-lo sem cessar. Quem ama, perdoa. Eu quero perdoar. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Amém. Amém. Obrigada, Cida. Nessa quarta dezena, eu convido Mara para contemplar essa quarta dezena do texto do perdão. Mara? Está ouvindo, Mara? Quinta dezena, Soraya. É a Desculpa, quinta. gente. Desculpa, quinta dezena. Perdão. Quinta dezena. Quinta dezena. Vamos lá. Contemplamos o crucifixo de luz no peito de Nossa Senhora de La Salete, nos convidando a abandonar o martelo do pecado, a buscar o torquês da libertação. E disse Maria: se se converterem as pedras e rochedos, se transformarão em montões de trigo. Quem ama, perdoa. Eu quero perdoar. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado, Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Amém. Amém, Mara. Vamos agora para a oração final. Quero de joelhos ver meus filhos reconciliados. Deus, mantenha minha família reconciliada. Quero de joelhos ver meus filhos reconciliados. Deus, mantenha minha família reconciliada. Quero de joelhos ver meus filhos reconciliados. Deus, mantenha minha família reconciliada. Nossas famílias, né? Amém. Vamos agora para o nosso segundo momento do nosso encontro, né? Que é a formação, que é a Escola de Nazaré. Hoje, a nossa Escola de Nazaré, ela continuará com o estudo de Santa Teresa de Ávila. Hoje, né? Vamos falar sobre a transformação e a vida nova, né? E para fazer essa sexta formação de Santa Teresa de Ávila, que é uma continuação, né? Algumas mãezinhas podem não ter acompanhado as primeiras formações, né? Mas hoje nós convidamos
Carla para fazer essa sexta formação de Santa Teresa de Ávila. Boa noite, minhas irmãs. Boa noite a todos. E vamos fazer o sinal da cruz. Em nome do Pai, Em nome do Pai, do Filho do e do Santo. Espírito Santo. Amém. Soraya, você pode fechar seu microfone, por favor? Então, a gente vai começar hoje a sexta formação de Santa Teresa de Ávila, falando sobre as quintas moradas com o tema A Transformação e a Vida Nova. Neste momento eu peço, Senhor bom Jesus, dai-me um coração manso e humilde, conforme o vosso coração. Santa Teresa de Ávila, rogai por nós. Pode passar esse slide. No caminho, a gente viu, né, que para que a gente possa entrar no castelo, a gente precisa do caminho de oração, né? Então, a gente viu nas três primeiras moradas, na primeira, segunda e terceira morada, conhecida também como morada dos iniciantes, que Deus, enquanto fornece à alma o auxílio geral da graça, ele deixa ao homem a direção e a iniciativa em sua vida espiritual. Então, fica a cargo do homem ele seguir nessa vida espiritual. A partir da quarta morada, que é o período, começa no período misto, que a gente chama que é uma fase de transição, e as quintas, sextas e sétimas moradas, que a gente conhece como as moradas dos santos, ou dos perfeitos, ou dos contemplativos, Deus intervém progressivamente na vida da alma, por meio de um auxílio mais próximo. É importante que a gente entenda que aqui, das quartas moradas em diante, é a graça de Deus. E Ele dá a quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Então, assim, nas quintas moradas, após a gente ter passado pelas provações das terceiras moradas, e após a gente iniciar a experiência mística vivida nas quartas moradas, a gente vai viver agora em uma transformação em uma vida nova rumo às sétimas moradas, onde a gente vai ter o matrimônio espiritual com Cristo Jesus. Minhas irmãs, eu queria que vocês entendessem que essa morada, que a gente chama de quinta morada, eu vou fazer uma analogia, né, só para que vocês possam entender, como se fosse um enamorar. Deus se enamora da alma e dá-se a conhecer essa alma, né? Essa é a quinta morada. A sexta morada é um noivado espiritual e a sétima morada já é o casamento, o matrimônio espiritual. Na sexta morada, ele já promete, né, ele chama desposório, noivado espiritual, porque ele já tem a promessa do matrimônio com aquela alma. E assim, Santa Teresa d'Ávila, ela apresenta essas moradas com grande entusiasmo e alegria e como uma autêntica experiência de vida cristã, como o tesouro escondido e a pérola aquela pérola preciosa que a gente viveu no Evangelho da semana passada. E ela pede auxílio a Deus para que possa descrever tamanho tesouro e deleite. Minhas irmãs, é tão divino esse momento que palavras humanas são incapazes de descrever. A partir das quintas moradas, vai ficando mais difícil ainda falar sobre o que se passa, as experiências que acontecem. Por quê? Porque depende de cada alma, depende da intimidade que a alma tem com Deus. É impossível descrever com palavras e com comparação lá nas primeiras moradas. E a gente vai viver aqui, a alma vai passar por situações de intimidade com Deus que traz uma paz interior muito grande, um alívio, como se vivesse no amor e o amor te contagiasse o tempo inteiro. Então, assim, é uma experiência que palavras são incapazes de descrever. É como se a gente estivesse vendo a beleza da natureza que Deus nos dá, né? Tem palavras para descrever? Não tem, é uma coisa assim indescritível. Como se a gente visse um pôr do sol belíssimo. É um momento tão sublime que a gente não tem como explicar essa experiência mística, essa experiência de intimidade com Deus, de profunda intimidade com Deus, que a alma vive. Nas moradas iniciantes, conseguimos fazer comparações para que possamos entender. Mas agora a Santa Teresa nos diz que o ideal era que não disséssemos mais nada, porque nada tem comparação, nada expressa a verdadeira grandeza deste momento para as almas. E aí eu queria comentar uma coisa com vocês.
as almas de quinta morada, eu vou falar de algumas características dessas almas de quinta morada para que vocês possam entender um pouco o que é uma quinta morada. As almas de quinta morada, elas não cometem mais pecados. E se vierem a cometer alguns pecados veniais, são de forma involuntária, não é mais de uma forma voluntária como antes. E elas combatem as imperfeições com o firme propósito de agradar a Deus. Elas têm uma vida sacerdotal assídua, né? Ela tem uma vida habitual de oração que constitui como que o respirar da alma de quinta morada. Ela vive a oração em sua plenitude. Então, todas as faculdades, os pensamentos, os afetos, a memória, as fantasias, tudo acha-se intimamente voltado para Deus. E aí, nas quartas moradas, nós conhecemos e falamos sobre a oração de quietude. Né? Vocês vejam aqui que a oração das quartas moradas é a oração de quietude, onde a vontade da alma se torna mais submissa a Deus, não desejando nada mais do que estar permanentemente em sua presença. A partir das quintas moradas, a razão e a imaginação conseguem se manter unidas a Deus. Lembra que lá nas quartas moradas, os pensamentos passeavam pelas terceiras moradas enquanto ela estava em oração. Aqui não vai acontecer mais isso. A razão e a imaginação conseguem se manter unidas a Deus com mínimas quebras ou divagações. E aqui a gente vai conhecer a oração de união. E nas quintas moradas, a gente fala que é uma morada de transformação, né? Que a gente vai ver que as almas vão passar por uma transformação através dessa oração de união com Deus. Nesta oração, todas as faculdades conseguem se unir na presença de Deus em intimidade, sem quebras e nem resistências. Raramente, a imaginação provoca distração. Nesta oração, conforme Santa Teresa bem ressalta, ela diz assim, que Deus fixa a si mesmo no interior da alma, de modo que quando a alma deixa a oração, ela não tem a mínima dúvida de que ela esteve em Deus e de que Deus esteve nela. É como se ela ficasse selada, minhas irmãs, marcadas com aquela experiência íntima do encontro pessoal com Deus através da oração. Nesta morada, se é verdadeiramente união divina. Deus está unido à essência da alma, que nem o inimigo se atreverá a aproximar-se, ainda longe de ser a união das sétimas moradas, porque nas sétimas moradas a gente vai ter o matrimônio espiritual. Aqui a gente não está falando de matrimônio espiritual ainda, mas já é uma oração de união, de perfeita união. E nesse momento, né, ela compara, né, ela usa uma citação bíblica, que ela compara esse momento em que a esposa dos cânticos é introduzida na adega e toma posse do vinho saboroso da caridade, que eu queria ler para vocês essa passagem, porque é muito linda. No livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 4. Olha o que é que fala da Bíblia. Arrasta-me após ti, corramos. O rei introduziu-me nos seus aposentos. Exultaremos de alegria e de júbilo em ti. Tuas carícias nos inebriarão mais do que o vinho. Quanta razão há de te amar. Então, aqui vocês veem que ela já descreve que ela visita os aposentos do rei. Quando a gente começa a namorar, quando a gente está namorando, e o namoro é um namoro para casar, né, que vai ter um noivado e vai ter um casamento, é aquele momento de descobrir, de presentear o outro, de receber presentes e dar presentes, de conhecer um pouco a vida do outro. Então, nesse momento, Deus permite à alma que ele conheça um pouco mais dele e ela possa conhecer um pouco mais. E ele conheça um pouco mais dela. Para que esse casamento seja uma coisa perfeita. Eu queria comentar uma coisa com vocês. Não é fácil a gente, às vezes, entender o que é uma oração de união. E aí eu fui buscar, né, alguma explicação, porque eu pudesse tentar explicar. A Santa não fala isso no livro, é uma explicação minha. A vida espiritual, ela é um aprofundar-se contínuo em si mesmo e em Deus, que habita no mais íntimo do nosso ser. E eu queria dar um exemplo para vocês, que é um exemplo que é vivido no judaísmo, na religião judaica, né?
que os judeus ele tem 3 maneiras de se colocar na presença de Deus, sem que haja necessidade de palavra alguma dos judeus. O que é isso? Na primeira posição, né, que a gente chama que é o nível de arrependimento, o homem se prostra no chão, ele se deita no chão, e Deus entende que aquele homem vem pedir perdão a ele. Ele não precisa falar absolutamente nada. Deitou e se prostrou no chão, ele está em ato de arrependimento. A segunda posição é a pessoa se coloca em pé. Em pé, quando a pessoa se coloca em pé diante de Deus, a pessoa quer um diálogo com Deus, quer conversar com Deus. E assim se colocou Nossa Senhora de pé aos pés da cruz de Jesus, tendo seu filho ali crucificado, em que ela, no seu coração, ela deve ter conversado com Deus. Senhor, o que é isto? Né? Ela deve ter conversado com Deus, deve ter tido uma longa conversa de pé com Deus naquele momento. E a terceira posição é chamada de a pessoa de joelhos com o rosto prostrado no chão. E essa posição é a posição de adoração, é o nível de adoração. O que é isso? De joelhos prostrados no chão. Você vai ficar de joelhos e colocar a cabeça no chão. Porque você coloca o coração acima da razão. E significa o quê? Que eu busco a Deus de todo o coração, de toda a minha alma, com tudo que sou e com tudo que tenho. Então, assim, são posições que os judeus usam para poder falar com Deus, sem falar absolutamente nada. Só a posição já fala. E aí, eu queria que vocês entendessem que uma oração, uma posição ou uma oração de arrependimento, ela não é uma oração de união. Um diálogo com Deus não é uma oração de união. Uma posição de adoração, de se colocar, se prostrar diante de Deus, aí sim pode ser uma oração de união, se Deus te permitir este encontro. Porque o que eu quero que vocês entendam, que não é na hora que a gente quer, não é no momento que a gente quer, no momento que Deus quer. Ele vai fazer quando, como e quando Ele quiser. Não é a gente quem dita. Por mais esforços que façamos, e aqui a Santa nos diz, né, ela diz assim, como é que é? Peraí. Aqui, ó. Esta oração de união é como diz Santa Teresa, é a adega onde apraz o Senhor introduzir-nos quando e como Ele quer. Não conseguimos entrar por nossos esforços, por maiores diligências que façamos. É Deus quem nos há de introduzir no centro da nossa alma, entrando Ele também. Então, assim, minhas irmãs, é muito importante que vocês entendam isso. Não é quando a gente quer, é Deus que vai nos introduzir nesse momento. Por isso que é difícil explicar em palavras isso para vocês. Porque não existe, eu vou fazer uma oração de união com Deus. Não é assim. É Deus quem vai te dizer se aquele momento é um momento de oração de união com Ele. E é Ele quem entra no centro da alma, às portas fechadas, como apareceu no meio dos discípulos e a paz esteja com vocês. Lembra aquela passagem que a gente tem na Bíblia? Então, no cenáculo, fechados, com medo dos judeus, e ele entra, né? Ele já ressuscitado, ele entra a portas fechadas. E é assim que Deus fará, naquela alma que Ele vai permitir esse encontro de oração, de simples união, oração de união. Então, assim, começam nas quintas moradas, o que a gente tem que entender? Que nessas moradas cresce o desejo dessas almas, porque como elas estão em perfeita união com Deus, elas começam a querer comunicar às pessoas as coisas de Deus. Então, assim, a alma encontra tal união que está pronta para ser instrumento fiel de Deus no mundo. E aí vai começar nessas quintas moradas, é que se começam as grandes obras de apostolado. Os cristãos de quinta morada são encaminhados por Deus para grandes obras externas. Isso é comum acontecer nas quintas moradas. E Santa Teresa compara essas moradas com a experiência do bicho da seda, que recolhendo-se num casulo, quando finalmente sai, está totalmente transformado. Assim como a lagarta faz o seu próprio casulo para posteriormente se tornar uma borboleta branca muito linda, nós também, a partir da oração de união com o Senhor,
viveremos, né? Devemos construir o nosso próprio casulo, a nossa própria casa, que é Jesus. E aí, minhas irmãs, deixa eu explicar um pouco o que é isso para você. A borboleta, ela põe as larvazinhas nas folhas das amoreiras brancas, né? Essas larvas, no início, ela não, se não for primavera, não vai acontecer nada. Quando é na primavera que as árvores começam a florir, essas larvas começam a comer, elas se alimentam exclusivamente dessas folhas. Elas se rastejam e se alimentam dessas folhas e elas vão crescendo, 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 crescendo. Quando elas se tornam na idade adulta, que elas já estão grandes, elas começam a tecer uma seda, quer dizer, um casulo, para ali dentro elas vão morrer ali, e dali se transformará, existirá a metamorfose daquela larva que se transformará em borboleta. Então, lembrem que a larva, o verme, né, são as coisas baixas, ela rasteja. A borboleta, coisas altas, ela voa, ela busca as coisas de Deus. Então, assim, a gente só vai poder ser verdadeiramente outro Cristo, outros Cristos, no caso, se o Espírito Santo agir para formar em nós esse outro Cristo. Se não tiver a ação do Espírito Santo, isso não vai acontecer. Então, a gente precisa ter que a morte do homem velho para nascer o homem novo, com profunda intimidade com Deus e com as coisas do céu, com as coisas de Deus. Então, assim, essa vivência que vocês precisam entender dessa transformação, essa larva tem que morrer totalmente. Não pode existir larvas, porque quando existe larvas, as larvas corroem as virtudes. Lembra que eu comentei com vocês que o caminho da perfeição, a gente precisa buscar aquelas 3 virtudes, que é a caridade, que é o desapego e que é a humildade. Se você alimenta ou deixa que as larvas não morram, que aquele homem velho não morra completamente, o egoísmo, a vanglória, a vaidade, com todas aquelas virtudes ruins, morra, para nascer um homem novo e virtuoso, com as virtudes da santidade no caminho de perfeição, que são a caridade, o desapego e a humildade, simplesmente você não vai conseguir caminhar. Você pode regredir. Por isso que a gente fala que o caminhar no castelo é um caminho extenso de oração. A gente tem que orar, orar, orar o tempo inteiro. E quanto mais a gente ora, mais intimidade com Deus a gente consegue, mais perfeição a gente vai ter, mais experiências místicas, experiências de profunda oração. Tem casos de pessoas que não são concedidos as experiências místicas, né? E assim, ele bem explica assim, que quando a gente está nesse caminho de virtudes, né? Quando a pessoa já tem aquelas virtudes, já é uma pessoa que tem as virtudes do caminho de perfeição, não necessariamente são necessárias as experiências místicas. Basta o relacionamento com Deus, o relacionamento íntimo, porque aí só a alma vai saber como é que se dá esse relacionamento íntimo. Então, assim, ela compara esse casulo com o próprio Cristo. E assim somos nós. Para que a gente possa realmente morrer, se transformar, como Cristo morreu por nós. A gente precisa morrer, o homem velho precisa morrer e se transformar num homem novo, como uma borboleta. A borboleta branca linda, morre aquele verme e se transforma. E assim ele fala, devemos nos aprofundar cada vez mais nas coisas que nos aproximam de Deus e que nos edificam na fé, para passarmos pelo encontro com Ele, entrando vermes e saindo santos. Então, a oração de perfeita união, ela vai nos dar a gente entra verme e sai santo nessa oração. Então, é através da oração que a gente consegue esse processo de transformação e vida nova no Espírito. E aí, tem aquela passagem, não sei se vocês lembram, quando Jesus encontra com Nicodemos, que Jesus diz que é necessário que o homem morra e nasça de novo. E Nicodemos não entende, mas é um nascimento no Espírito. É isso que eu digo a vocês, que é preciso que o Espírito Santo haja em nossas vidas, para que isso aconteça. Então, assim, a alma da borboleta... Não, perdão.
para passarmos pelo encontro com ele, entrando vermes e saindo santos. Nossa casa é Cristo e nossa vida está escondida em Cristo. Assim, a alma da borboleta quer cada vez mais servir a Deus com humildade, com amor e com entrega gratuita. Porque a borboleta é aquela que está livre, que ela vivencia a experiência de profunda intimidade com Deus. E ela quer ser toda dele. Porque, entendam uma coisa, as almas de quinta morada, elas têm que ter uma vida totalmente dedicada. É como se tudo fosse de Deus para uma alma de quinta morada. E aí Santa Teresa, ela nos adverte nesse capítulo do livro, ela fala, lembra que essa morada, ela descreve em 4 capítulos, né? E aí ela fala assim, que a gente precisa ter muito cuidado para não se perder. Lembra quando eu falei lá nas quartas moradas, que quando uma alma de quarta morada se perde, ela arrasta multidões atrás dela. A alma de quinta mais ainda, né? Porque ela tem mais santidade. Então, ela tem que ficar sempre dentro daquele lema evangélico, orai e vigiai. Sempre, orai e vigiai. Orai e vigiai. Porque é isso que vai fazer com que ela possa não cair em tentação. Porque, assim, a gente tem que ter uma obediência acompanhada de retidão no exato cumprimento da lei de Deus. Se a gente não tiver isso, de nada vale. E aí eu queria comentar uma coisa com vocês. O que é, né? Como precisamos ser perfeitos, mas como ser perfeitos, né? Como é que a gente vai buscar essa perfeição? E aí ela diz, lá no livro, ela diz, seguindo o mandamento da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E aí, minhas irmãs, entra a virtude da caridade. Ela fala assim, para saber se estamos amando a Deus em primeiro lugar, precisamos avaliar o nosso amor pelo próximo. O amor ao próximo precisa brotar do amor de Deus. Se a gente é verdadeiramente uma pessoa que ama a Deus sobre todas as coisas, a gente vai amar ao próximo como a si mesmo. Mas a gente tem que avaliar esse amor. Será que a gente está fazendo pelo próximo tudo? E aí, quando ela fala assim, a alma tem que ser totalmente de Deus. Aí você tem que dar tudo para Deus. Aí você vai ver, o que é dar tudo? A consciência de cada um vai dizer se você está dando tudo que você pode dar a Deus ou se você está enganando a Deus. Como é que você permite que Deus conheça a sua casa e você esconde dele alguns aposentos para que ele não venha conhecer? Não pode. A gente tem que se dar toda a conhecer por Deus. E é isso que pede já na quinta morada, porque é um caminho que a gente está trilhando, que são as 3 últimas moradas, que é o caminho dos perfeitos. E aí, assim, ela fala assim, para saber se estamos amando a Deus, em primeiro lugar, precisamos avaliar o nosso amor pelo próximo. O amor ao próximo precisa do amor de Deus. E ela fala que as virtudes da caridade, da humildade e do desapego é uma condição para uma vida espiritual, para que a gente possa crescer nesse caminho de perfeição. E aí ela diz, tem uma frase dela muito linda, ela diz assim, havendo caridade, asseguro-vos, não deixaremos de alcançar de sua majestade a divina união. Então, a oração de união, que é uma oração que Deus fará conosco, não depende de nós, depende da graça de Deus, é uma oração que a gente tem que estar preparada, a gente tem que se preparar para ela. E aí ela fala assim, suplicai ao nosso Senhor que nos conceda com perfeição o amor ao próximo e deixai agir a sua majestade em nossas vidas. É isso, minhas irmãs. Santa Teresa alerta ainda que a alma tem que ter muita prudência para não regredir e o demônio, de forma muito sutil, travestido de bem, tentará separar a alma desta íntima união. Ele pode usar argumentos, porque ele vai usar de coisas de santidade. Mas assim, você tem que entender que você tem que ter obediência. Se Deus te pede uma coisa, você vai fazer o que Deus te pede, e não o que Deus não pediu. Por exemplo, veja um caso de Abraão, né? Abraão, Deus prometeu a descendência para Abraão. E Deus testou Abraão na fé. Quando? Ele pediu filho. O único filho que ele teve, Isaac, que ele teve o outro que foi com a criada, né? Mas o único que ele teve com a esposa foi Isaac, e ele pediu, leva Isaac e oferece Isaac em sacrifício. Ele leva Isaac.
para oferecer Isaac em sacrifício. E quando está tudo pronto para oferecer Isaac em sacrifício, ele disse assim, não, eu testei você. Pega aquele cabrito que está ali e bota no altar. O filho foi um teste. Então, se Deus pede uma coisa a gente tem que dar o que Deus pede. A gente não pode esconder a de Deus. A gente tem que ser obediente à vontade dele. E assim, eu queria dizer mais uma coisa a vocês. Nessas moradas, o sinal da presença de Deus na alma vai ser muito evidente. A alma vai ter uma experiência impressa de encontro com ele, com Deus. Tão forte, tão cheia de paz interior, que traz a certeza de ser possuidora de um grande tesouro. E a pessoa precisa partilhar isso com os outros. Então, assim, essa alma de terceira morada, ela vai querer partilhar essa vivência, essa experiência mística, esse momento de intimidade que ela tem com Deus, ela vai querer partilhar isso com os demais. E aí, Santa Teresa fala uma frase que eu queria comentar com vocês, porque eu estou falando das virtudes importantes, humildade, caridade e desapego. Ela diz assim, se tiver humildade, não tenha receio. O Senhor não permitirá que se engane e nem que engane os outros. Porque se aquela alma vai transmitindo para as pessoas, partilhando com os outros, aquele momento de experiência, Deus não vai permitir isso se tiver alguma falsa humildade ou alguma vanglória. Por isso que é importante que aquele bicho, aquele verme, seja realmente morto e a borboleta surja, transformada totalmente nova. E aí eu queria finalizar com vocês falando uma frase de Santa Teresa que é muito linda e eu gostaria de tornar a falar ela aqui agora. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem tem a Deus, nada lhe falta. Só Deus basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Carlinha. Muito obrigado, que nós possamos passar por essa... Não, tá ótimo. Que nós possamos passar por essa transformação, né? E sermos essa linda borboleta, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Agora vamos lá, né? Nós passamos agora para o nosso terceiro momento do encontro, que é o momento oracional. Passa a outra tela, Leila, por favor. Vamos, mãezinha, você que está aí, com a Bíblia já na mão, né? Vamos abrir aí em Mateus 13, 44, versículo 44 ao 47. Enquanto vocês vão abrindo aí a Bíblia de vocês, vamos pedir a nossa mãezinha Sheila, né? Cadê Sheila? Repita, por favor, Soraya. Mateus 13, 44 a 47. Está na tela, você não está... Não. Passa no seu celular. Isso. Conseguiu? Não. Mas é Mateus 13, 44 ao 47. Valeu, achei. Vamos entrar em sintonia com Deus, né? Com essa musiquinha que Sheila vai tocar para nós. Nós vamos ouvir. Pode começar, Sheilinha. Vem, Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Vem, Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras do meu coração. Quero abandonar-me em seu amor,
Encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras do meu coração. Vamos pedir, mães, vamos Chama ele. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde sobre a poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde sobre a poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde sobre a poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Te pedimos, Senhor, nesse momento, que esse momento oracional venha adentrar em nossos corações, para que possamos compreender o que nos será revelado através da nossa irmãzinha Nicélia. Vamos convidar Nicélia para fazer esse momento oracional para nós. Nicélia, está ouvindo? Oi, estou ouvindo. Boa noite, Pode minhas começar. irmãs. Todo mundo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todo mundo já está com a Bíblia aberta, né? Em Mateus 13, do 44 ao 47. A decisão pelo reino. O reino do céu é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e a mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra esse campo. O reino do céu é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra essas pérolas. O reino do céu é ainda como uma rede lançada ao mar. Ela apanha peixes de todo tipo. Estas são palavras de salvação. Depois de umas colocações dessa, a gente fica sem palavras, fortificada no Espírito Santo, para que ele nos inspire a poder falar, a ter sabedoria. Então, minhas irmãs, essa leitura que acabamos de proclamar, ela é pequena, apenas 4 versículos, mas infinita sabedoria. Encontrar o tesouro é uma decisão de comprar. E não só ele se esconde. Comprar todo o campo, sem restrição de área, mas todo o espaço. Assim como também encontrar uma pérola. Vende-se todos os bens para conseguir comprar. Não devemos querer entender tudo. Deixemos para a ação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo é quem nos faz compreender aquilo que o Senhor nos transmite. O reino de Deus não é o que nós queremos, o que nós imaginamos, o que nós desejamos. O reino de Deus é uma tomada de decisão. Temos que decidir, não basta querer. Quando encontramos o Senhor, deixamos tudo para ir ao seu encontro e seguir. Temos que deixar para trás
tudo que nos ilude a vida e ir em busca da essência do nosso ser, para nos unirmos a Ele. Sem essa busca, não encontraremos o Rei. Porque se não abrirmos a nossa essência, não chegaremos a conhecer. E para decidirmos pelo reino de Deus, devemos seguir o primeiro mandamento da lei. Nossa irmãzinha Carla colocou nesse instante. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E para sabermos se estamos amando a Deus em primeiro lugar na nossa vida, se Ele está ocupando o primeiro lugar na nossa vida, precisamos avaliar o nosso amor pelo irmão. Como está o meu amor pelo meu irmão, pelo meu próximo? E me fez lembrar que todos nós conhecemos a nossa Santa Dulce do Pobre. Na história de vida da nossa irmã Dulce, em suas obras sociais, ela saía para fazer busca de administrar sua obra. E chegando em um determinado empresário, ela fez o pedido, deu a mão e pediu. Ele deu um escarro na mão dela. Quem conhece a história de irmã Dulce sabe. Ele deu um escarro na mão dela e ela baixou a mão e levantou a outra e disse: aquela foi a minha. Me dê a do meu irmão. Muito forte, né, minhas irmãs? Vamos ver se chegamos lá. E aí, minhas irmãs, teremos atitude semelhante a essas? Atitudes? Refletiremos sobre isso. Essa do escarro é a minha, mas eu preciso que você me dê a do meu irmão. A conversão é isso, é buscar o reino de Deus, e buscar o reino de Deus é deixar o nosso orgulho, a nossa prepotência, nossas certezas de que somos donos da verdade, nosso egoísmo, nossas arrogâncias, nossas vaidades, o fútil, e tantas outras que cada um sabe enumerar. Eu que os diga das minhas, né? É despojar-se de nossas vidas e seguir o caminho que Deus prepara. E mais ainda, minhas irmãs, é ter cheiro de amor. Seguir o reino de Deus é buscar cheirar amor. Não precisamos de muitas fragrâncias, mas precisamos de cheirar o amor. E vamos agora pedir juntas, sintonizada com o Pai, que Ele nos dê o tesouro, que é o teu reino, que seja para nós prioridade na nossa vida, que Ele abra toda a escuridão que temos, que dificulta a entrega de nossa vida a Ele e o amor a nossos irmãos. Como mãe que ora, dai-nos a graça, Senhor, de te seguir em todos os dias. Mas não são nos dias fáceis, não. Nos dias que abrilhanta a nossa vida, não. É nos dias que enfrentamos todas as indiferenças, todo o mal que nos apresenta durante o dia, durante a vida, toda a perseguição que nos apresenta a cada dia. Te pedimos também, Senhor, por cada uma de nós, mães, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes,
e por todos que pedem as nossas orações. E hoje, especialmente, nós pedimos por Moacir, pelo marido de Lu, pedimos também por Rejane, por sua filha Carol, para que o Senhor liberte de todas as enfermidades e dê a recuperação, a saúde do corpo e da alma. Pedimos também, Senhor, pelas vocações. Estamos no mês vocacional. Que Tu envie operários para Teu reino. Que desperte vocacionados para a Tua messe. Envia, Senhor. E cada uma de nós, neste momento, minhas irmãs, apresente a Deus suas necessidades, suas angústias. Coloca na presença de Jesus. Coloca no colo de Jesus. Coloca nos pés de Jesus. Aonde tu queres colocar, mas coloca para que Ele possa tirar a aflição, tudo aquilo que aflige neste momento tão tribulado que nós estamos atravessando. Este momento está unificado. Ninguém está sem passar por ele. E também, aproveitando, Senhor Jesus, este momento, te pedimos por todas as famílias. Estamos nesta semana começando a celebrar a Semana da Família, aquela que foi constituída por Tu e que Tu cuida dela todos os dias. Que Tu cuida, Senhor. Ensina os pais, ensina as mães a darem a seus filhos a educação de acordo com a Tua proposta. Coloca, minhas irmãs, nas mãos de Jesus cada dificuldade que passa neste momento. E que o Senhor Jesus receba as nossas entregas e que nós estamos aqui todas de coração aberto para caminhar em busca desse reino. Em busca desse reino que precisamos para chegar até ele. Amém. Coloca a música, Helena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguém chama. Amém, Célia. E me conduz e me quer feliz. Leila. Ele fala, só escuto. Para o mudo, e o que ele me diz, vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir.
Amém. Sabe que o caminho, a porta é estreita, né? Mas vamos vencendo de oração em oração. Minhas irmãs, aí estão os serviços, né? Os serviços Amo, os serviços virtual. A mãezinha que precisar de algum atendimento, pode entrar em contato com os serviços Amos aí na tela. Depois a gente vai postar para vocês lá no grupo também todos esses serviços que as mães que oram pelos filhos, né, atendem. Mães que oram pelos filhos dependentes, filhos especiais, filhos do coração, filhos encarcerados, pelos filhos que virão ainda, né? Pela afetividade dos filhos, pelos filhos do céu, e mães que oram para controle das emoções dos seus filhos. Esses serviços Amos aí estão disponíveis para a mãezinha que precisar de ajuda, é só entrar em contato. A gente posta lá no grupo depois para vocês. Agora nós vamos passar para fazer a nossa oração da Mãe Vitoriosa, certo? Vamos lá. Eu, Soraya, sou vitoriosa pelo poder do sangue de Jesus. Minha família é vitoriosa pelo poder do sangue de Jesus. Meu marido é vitorioso pelo poder do sangue de Jesus. Meus filhos são vitoriosos pelo poder do sangue de Jesus. Meus netos são vitoriosos pelo poder do sangue de Jesus. Meus pais são vitoriosos pelo poder do sangue de Jesus. O movimento de mães é vitorioso pelo poder do sangue de Jesus. Nossa paróquia é vitoriosa pelo poder do sangue de Jesus. Nossa diocese é vitoriosa pelo poder do sangue de Jesus. A Igreja Católica é vitoriosa pelo poder do sangue de Jesus. O Papa Francisco e todos os sacerdotes são vitoriosos pelo poder do sangue de Jesus. Amém. O Brasil é vitorioso pelo poder do sangue de Jesus. Eu não estava acompanhando pelo livrinho aqui, no livrinho não tinha. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Amém. Nossa próxima... agindo aqui, meu coração
sinais, pode acender a luz no fim do túnel, fazer brotar a água da pedra, acelerar minhas esperas. Deus pode tudo, Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, Deus pode tudo, tudo, tudo. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Hoje nós não tivemos Lu para cantar e o filho dela para tocar, né? Teve que improvisar colocando a música aí. Avisos, nós não temos tantos avisos assim, né? Só que a próxima reunião, quinta-feira, contamos com todas vocês novamente aqui. Vamos agora, né? Não há poder maior do que o poder da Santíssima Trindade. E é nesse poder que nos revestimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero agradecer a todas vocês, né, que participaram hoje aqui conosco desse encontro, né, das mães que oram pelos filhos. Espero vocês na próxima quinta-feira.